Olá, sejam bem-vindos aos 5 Minutos com Deus, do dia 11 de dezembro. Um dia maravilhoso que Deus criou para nós. Como louvor para acompanhar a nossa meditação de hoje, indicamos a música Maranata com a Gabi Sampaio. E o link para o clipe dessa música está na descrição deste vídeo. Nosso tema de hoje é: o pior cego é aquele que não crê. Usaremos a passagem que está no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 37 a 50. Diz assim a palavra de Deus: apesar de ter realizado todos esses sinais miraculosos na presença deles, ainda não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque, como Isaías diz em outra passagem, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus clamou: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa há de julgá-lo no último dia. Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e de que falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo, digo-o como o Pai me disse. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o grande problema do relacionamento do homem com Deus é a incredulidade. O homem tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus, assim como tinha também naquele tempo, no tempo de Jesus. Porque mesmo operando milagres, mesmo os homens vendo os milagres, como nós ontem falamos, o milagre da cura do cego, aqueles homens, especialmente aqueles que eram os principais sacerdotes, os principais da sinagoga, os fariseus, que tinham por obrigação guardar a lei, eles não acreditavam naquilo que estavam vendo, estavam experimentando através dos milagres de Jesus. O homem precisa ver para crer, mas a palavra de Deus nos diz: feliz aquele que não precisa ver para crer, feliz aqueles que creem sem ver, porque a fé é isso, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e não aquilo que se vê. Essa incredulidade, então, é quem afasta o homem da verdade da palavra de Deus, que está toda escrita, de fácil acesso para nós. Veja o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 25 e 26, a respeito dessa questão da incredulidade. O próprio Jesus está dizendo. Jesus respondeu: eu já vos disse, mas não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus então está dizendo: a falta de fé de vocês é porque vocês estão vendo e não estão crendo, porque vocês não têm ligação nenhuma comigo, nenhum compromisso comigo. Vocês não são minhas ovelhas. E isso é terrível. Vejam o que nos diz o livro de Apocalipse. Qual será o fim dos incrédulos? Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Queridos, nós que somos chamados de crentes, somos servos de Deus, servimos a Deus, nós temos uma angústia grande para que todos possam compreender essa palavra, que sabemos o final dessas pessoas é o lago do fogo ardente.
para toda a vida eterna. Nós não queremos isso. Deus não quer isso. Deus quer que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas para isso, o homem precisa se achegar a Deus. E só pode se achegar a Deus crendo que Ele existe e crendo no seu poder. Por isso pedimos que Deus nos ilumine. Ilumine os nossos olhos. Olha a oração de Paulo aos Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Oro também para que sejais iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tem promessa. Nós temos promessa de Deus para aqueles que creem. E nós pedimos a Deus, e Ele nos ilumina o coração. Olha o que nos diz o livro de Salmos, capítulo 18, versículo 28. Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. Estamos falando aqui de escuridão espiritual, de falta de entendimento, de conhecimento e discernimento. E Deus nos dá isso. Basta a gente pedir. Basta nós entregarmos nosso coração para Ele. Queridos, a mensagem principal da nossa passagem de hoje é: por causa da incredulidade, o homem não enxerga o que está claro para aquele que crê, aquele que tem fé na palavra da verdade. Olha o que nos diz 2 Coríntios 4, 6, a respeito dessa iluminação que nós precisamos. Veja, o Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Meus queridos, meus irmãos, Jesus é a luz do mundo. Nós temos que crer em Jesus, crer no seu poder, crer no seu amor, crer no seu sacrifício. Esse é o caminho que nos leva a Deus. E a mensagem da luz de Cristo é que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não crê que Ele existe, você não se achega a Ele. Por isso temos que ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai nos dar esse entendimento, pois é a luz de Deus que está em nós. Vamos ler a Bíblia. Leia hoje Provérbios capítulo 11. Leia também o Salmo capítulo 18. E você vai ter aquilo que nós tanto pedimos a Deus, a iluminação dos nossos olhos, dos nossos corações, para compreendermos a sua palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, ilumina nossos olhos espirituais e nos abre o entendimento para receber e conhecer a Tua palavra, a palavra da verdade, a palavra de vida. O mundo insiste em nos enganar com mentiras, dizendo que tudo que diz respeito à religião é bobagem, é fantasia, que quando morremos, tudo acaba. Sabemos e concordamos que religião não salva, mas é o sentido da palavra religare que nos conecta novamente contigo depois do rompimento de Adão. É a única esperança de vida eterna, e essa esperança é Jesus Cristo. Oramos nesse nome maravilhoso que o Senhor nos deu para nos achegarmos a Ti. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, tenham fé, creiam nesta palavra, creiam no poder de Deus, creiam no sacrifício de Jesus. E você vai ter uma vida transformada. Em nome de Jesus. Nosso tema de amanhã será o caminho, a verdade e a vida. Eu espero você amanhã. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, a misericórdia de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre e sempre. E todos dizem amém, amém e amém. E graças a Deus. Tenhamos todos um bom dia e que Deus nos abençoe.